Há momentos em que o coração chega silencioso, não por falta de palavras, mas por excesso de peso. Talvez esta manhã seja assim para você. Se você chegou até aqui hoje assim, este é o lugar certo. Antes de entrarmos em oração, quero te convidar a fazer uma coisa simples. Pare. Só isso. Pare por um instante. Deixe o que está girando na sua mente pousar por um momento. Você não precisa resolver nada agora. Você não precisa ter as respostas certas. Você não precisa aparecer forte. Coloque uma mão sobre o peito se quiser. Sinta sua própria respiração. Lembre-se de que cada respiração é um presente que você não pediu e que Deus continua concedendo, mesmo nos dias mais pesados. Agora, com o coração um pouco mais tranquilo, vamos caminhar juntos em oração. Deus já está aqui. Ele estava esperando por você. Em Gálatas 6:9, a palavra de Deus diz: Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Esta palavra nos lembra que o cansaço na caminhada da fé é real e reconhecido por Deus, mas que existe uma promessa do outro lado da perseverança. A ceifa virá e ela chegará no tempo certo. Antes de falarmos sobre o peso do caminho, precisamos lembrar de quem nos acompanha nele. Deus é o sustentador. Ele não apenas aponta a direção e espera do lado de lá, ele caminha junto. Ele é aquele que fortalece os joelhos que já dobraram, que levanta os braços que já caíram, que sopra fôlego novo sobre a chama que parece quase apagada. Ele é paciente, não porque ignora o seu cansaço, mas porque conhece o seu nome, sabe o que você carrega e entende cada passo do caminho que você percorreu até aqui. Ele é fiel, não apenas em momentos de vitória, mas especialmente nos momentos em que continuar parece impossível. Quando você não consegue mais gerar fé por esforço próprio, a fidelidade de Deus continua operando independente dos seus sentimentos. O Deus que chamou você para essa caminhada não desistiu no meio do percurso. E Ele não vai desistir agora. Talvez hoje você esteja chegando com aquela sensação de que já faz tudo isso há muito tempo. Você orou. Você esperou. Você serviu. Você tentou confiar quando estava com medo. Você segurou a língua quando queria falar. Você continuou quando queria parar. E mesmo assim, há uma parte sua que está se perguntando até quando? Talvez você se reconheça em uma dessas palavras. Exausto. Não de uma coisa só, mas do acúmulo de tudo. Esperando. Por uma resposta que ainda não chegou. Com necessidade de um sinal. Algo que confirme que vale continuar. Fazendo o certo, mas sem ver resultado. Com fé, mas com um cansaço que ela mal consegue cobrir. Muitos de nós conhecemos esse lugar. Não é um lugar de incredulidade, é um lugar de humanidade. É o lugar onde a fé real vive. Não no entusiasmo fácil, mas na decisão diária de continuar mesmo sem ver o fim. Talvez o cansaço que você sente hoje não seja fraqueza espiritual. Talvez seja sinal de que você tem caminhado de verdade e que o peso do percurso é real. E é exatamente para este momento que Deus tem uma palavra. Paulo escreveu Gálatas 6:9 para uma comunidade que estava cansada de fazer o bem em meio à pressão, ao conflito e à espera prolongada. A palavra grega usada para cansemos é ekakeo, que significa perder o ânimo, desmoronar por dentro, afrouxar o que antes estava firme. Paulo não estava escrevendo para quem nunca sentiu isso. Ele estava escrevendo para quem conhecia esse sentimento de perto, inclusive ele mesmo. E a promessa que ele ancora é precisa. A seu tempo ceifaremos. Não no nosso tempo, no tempo certo. E a condição é uma só. Se não desfalecermos. Desfalecer não é o mesmo que cansar. Você pode estar cansado e continuar. Você pode estar com dor e dar mais um passo.
Você pode não ter força e ainda assim não soltar a mão de Deus. Isso não é desfalecer, isso é perseverar. Pense em Ruth. Ela perdeu o marido em terra estrangeira. Tinha toda a razão para voltar para casa, recomeçar do zero, buscar uma vida mais fácil. Mas havia algo dentro dela que não conseguia abandonar o caminho que havia escolhido: a fidelidade. Onde você for, eu irei. Onde você morrer, eu morrerei. Palavras ditas em cansaço, não em euforia. E foi nesse cansaço fiel que Deus preparou a história de redenção mais bonita do Antigo Testamento. Pense em Paulo e Silas na prisão de Filipos, pés acorrentados, costas feridas, madrugada adentro. E ali, naquele lugar impossível, eles cantavam, não porque estava fácil, mas porque sabiam em quem tinham crido. E o resultado? A terra tremeu, as portas se abriram, e um carcereiro encontrou Cristo naquela noite. Você já parou para considerar que talvez o que você está vivendo agora seja exatamente a madrugada que precede a abertura das portas? A ceifa de Gálatas 6:9 não é apenas uma metáfora de recompensa futura. É uma lei espiritual. O que é plantado com fidelidade, mesmo em solo árido, mesmo em estação difícil, produz fruto no tempo determinado por Deus. Mas a ceifa pressupõe que o agricultor não abandonou o campo. Continuar não precisa parecer heróico. Continuar pode ser simplesmente acordar em uma manhã como esta e fazer a próxima coisa certa. Pode ser orar com uma só frase quando não há palavras. Pode ser abrir a Bíblia mesmo sem sentir nada. Pode ser dizer, Senhor, não estou bem, mas ainda estou aqui. Isso é continuar. E isso aos olhos de Deus é muito. A fé que persevera no cansaço planta sementes que a fé entusiasmada muitas vezes não alcança. Porque o entusiasmo semeia no bom tempo, mas a perseverança semeia mesmo quando chove, mesmo quando o solo está duro, mesmo quando as mãos estão calejadas. E Deus vê cada semente. Ele conta cada passo. Ele conhece cada dia em que você escolheu continuar, quando tudo em você queria parar. Não desfaleça hoje. Não porque você precisa ser forte, mas porque aquele que prometeu é fiel. E a ceifa está mais próxima do que parece. Agora, com o coração um pouco mais tranquilo e a mente voltada para Deus, vamos nos colocar na presença do Senhor. Você não precisa de energia extra para orar. Você não precisa sentir algo intenso. Ore do jeito que você está, com o cansaço que você tem, com a fé que resta, com as palavras que conseguir. Deus recebe você assim. Ele sempre recebeu. Senhor, esta manhã, antes que o dia comece, antes que as demandas cheguem, antes que eu precise dar qualquer resposta, eu venho a Ti. Não vim com força. Não vim com o entusiasmo de quem dormiu bem e acordou renovado. Vim com o cansaço que ficou da noite anterior, que ficou da semana, que ficou de um tempo longo de caminhada pesada. Mas vim. E isso já é uma escolha de fé. Tu és o sustentador desta manhã. Tu és o Deus que já estava acordado quando eu abri os olhos. Tu és fiel quando eu já não consigo gerar fé por esforço próprio. E é nisso que eu me apoio agora, não no que sinto ao acordar, mas em quem Tu és. Senhor, eu confesso que estou cansado. Não tenho vergonha de dizer isso nesta manhã, diante de Ti, porque Tu já sabes. Cansei de esperar sem ver. Cansei de fazer o certo sem resultado visível. Cansei de confiar quando tudo ao redor sugere o contrário. Mas antes de sair desta presença e entrar no dia, preciso me lembrar do que é verdade. Que Tu prometeste que a seu tempo, se eu não desfalecer, eu ceifaria. Que Tu viste Ruth colher onde ela plantou em fidelidade. Que Tu abriste portas de prisão na madrugada de Paulo e Silas. Que Tu nunca abandonaste ninguém que escolheu continuar. Então eu escolho continuar hoje, Senhor. Não com euforia, com decisão. Não porque o dia promete ser fácil, porque Tu és fiel. Não porque entendi tudo, porque confio em Ti. Pai, sustenta os meus passos neste dia. Antes de eu sair daqui, antes de a primeira hora consumir minha atenção,
Fala ao meu coração, que tu vás à minha frente, que o que parecer impossível neste dia está dentro do teu alcance. Guarda meu coração do amargo ao longo desta manhã e deste dia, porque o cansaço que não encontra Deus pode virar ressentimento. E eu não quero isso. Quero que o meu cansaço me aproxime de ti, não me afaste. Renova a minha esperança agora, neste começo de dia, não necessariamente com um sinal externo, mas com a certeza interior de que tu ainda estás operando, que o campo que plantei não está abandonado, que a semente que lancei não está perdida. Entrego este dia nas tuas mãos, cada hora, cada conversa, cada decisão. Entrego o cansaço que trago, entrego as perguntas sem resposta, entrego o tempo que não consigo controlar, entrego a ceifa que ainda não veio. E saio daqui diferente de como cheguei. Não porque o problema desapareceu, mas porque eu encontrei a ti primeiro. Que este dia, mesmo pesado, seja um dia de plantio fiel, que ao cair da noite eu possa olhar para trás e ver que não desfaleci. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração encontrou o que estava no seu coração, escreva Amém nos comentários como um ato de fé. E se quiser, deixe também seu pedido de oração. Será uma honra orar com você. Você não precisa caminhar sozinho. Que Deus abençoe seu dia. Que você possa caminhar hoje com suas forças renovadas. E que Deus esteja presente em cada passo que der.